Muitas pessoas me perguntam: é preciso ter dom para aprender o tarô? Talvez você tenha interesse pelo tarô, mas ainda se pergunte se possui algum dom para estudá-lo. Talvez tenha olhado para as cartas, sentido um chamado, e logo em seguida uma vozinha tenha sussurrado: mas será que é para mim? Será que eu nasci com isso? Vamos conversar sobre isso. Eu vejo o tarô como uma linguagem, e toda linguagem pode ser desenvolvida com presença, repertório, conhecimento e prática. Ninguém nasce falando, ninguém nasce lendo. Aos poucos, com escuta, com repetição, com curiosidade, aquilo que parecia distante vai se tornando familiar. Com o tarô não é diferente. O que chamam de dom, muitas vezes, é apenas o encontro entre uma sensibilidade que já existe em você e uma prática que acolhe e organize tudo isso. Vamos conversar hoje com calma sobre essa palavra dom. Existe uma ideia muito difundida de que algumas pessoas nascem com uma espécie de privilégio, como se o tarô fosse um território reservado a poucos eleitos. Essa ideia, além de não ser verdadeira, segundo o meu ponto de vista, afasta justamente quem precisa mais e poderia se beneficiar com essa linguagem. A percepção não é um presente dado a alguns e negado a outros. Preste atenção no que eu disse. Ela é uma capacidade humana. Todos nós percebemos, todos nós sentimos, todos nós intuímos em ritmos, intensidades e formas diferentes. Aqui está. A diferença está em que essa percepção, a forma como essa percepção é tratada. Quando ela é ignorada, permanece dispersa, sem forma e sem direção. Agora, quando é acolhida e organizada, ela se transforma em repertório, em informação. E essa informação é o que adquirimos com o estudo. Então, alguém diz que tem dom para o tarô, o que essa pessoa está dizendo, na verdade, é que desenvolveu uma escuta. Pensa comigo. Pense no tarô como uma linguagem que fala em símbolos. Quando você começa a estudar uma língua nova, não entende tudo de imediato. Você aprende palavras, depois frases, depois sentidos, e com o tempo começa a perceber nuances. O que cada palavra carrega de emoção, de contexto, de história. E aí com o tarô é a mesma coisa. Cada carta, vamos dizer, seria uma palavra. Cada conjunto de cartas, uma frase. E a tiragem inteira num jogo é uma conversa. Uma conversa entre as cartas, entre você e elas, entre o símbolo e a sua vida. O que eu chamo de repertório simbólico é exatamente isso. Acúmulos de significados, associações e experiências que a gente vai construindo ao longo do tempo. E informação, repertório, glossário não é um dom.
é um estudo, é observação e muita prática. A sensibilidade, ela pode se manifestar de maneiras diferentes em cada pessoa, e sim, se manifesta. Há quem perceba mais pelas imagens, há quem perceba mais pelas palavras, e há quem sinta primeiro no corpo. E aí o interessante é que nenhuma dessas formas é superior à outra. Isso é importante começar a perceber. Todas são portas de entrada para a mesma linguagem. Vamos olhar para aquilo que o estudo realmente desenvolve em nós. Primeiro, desenvolve a observação. Você aprende a olhar para uma carta e perceber o que ela mostra. Não aquilo que o manual diz, mas o que a imagem representa. Cores, direções, gestos e a relação entre as figuras. E em segundo lugar, a gente vai desenvolvendo um repertório. Cada carta, cada mito, cada símbolo vai se conectando às suas experiências e com as experiências de outras pessoas. Aos poucos, o tarô deixa de ser um conjunto de significados. Esses significados não são prontos e passam a criar uma teia viva de sentidos. Terceiro ponto, desenvolver a interpretação. Você aprende a articular o que percebe e a transformar a impressão em linguagem, dando forma ao que antes apenas era uma intuição difusa. O quarto ponto, desenvolve a percepção em si, porque no fundo, preste atenção, no fundo o tarô é um espelho. E ao estudá-lo, você estuda a si mesma, formula suas perguntas, percebe seus padrões e também as suas possibilidades. Nenhum desses 4 movimentos exige um dom. Exigem sim presença no momento em que você está se conectando com cada uma das cartas. Mas agora, talvez você esteja se perguntando, mas se eu não tiver presença? E se a minha mente estiver sempre dispersa? Bom, aqui está uma boa notícia. A presença também se desenvolve. Ela, eu diria que seria uma musculatura, não um talento. É assim que eu vejo. Quando você se senta com uma carta, mesmo por poucos minutos, você está exercitando essa musculatura. Quando você respira antes de olhar, quando se permite não saber a resposta de imediato, quando sustenta a dúvida em vez de fugir dela, você está construindo presença. Tarô não pede que você chegue pronta. Ele pede que você chegue, que se disponha, que permaneça um pouco mais do que a pressa permitiria. E é nesse permanecer que a linguagem começa a se revelar. Então, respondendo à pergunta que abre esse vídeo, não, você não precisa de um dom para aprender tarô. Você precisa de curiosidade,
de constância e de um caminho que organize o seu estudo. A sensibilidade que você sente diante das cartas, aquela que talvez tenha feito você chegar até aqui, já é o seu ponto de partida. Ele não precisa ser provado, nem medido, nem comparado. Ela precisa ser apenas acolhida e desenvolvida. E é exatamente para isso que existe o meu curso Tarô Descomplicado. Para acompanhar você nessa sequência de conteúdos passo a passo, sem pressa e sem fórmulas prontas. Se você está começando agora, eu posso te dizer que talvez você esteja no lugar certo. O mapa está na mesa, o leme nas suas mãos. Mais informações sobre o meu curso no descritivo do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!